Uma vez que nós conseguimos analisar esses feedbacks metabólicos do superávit calórico, nós conseguimos corrigir o curso do nosso paciente. Esse superávit calórico pode levar o nosso paciente, essas adaptações, pode levar o nosso paciente a um resultado que não necessariamente é o que a gente quer. Então, por exemplo, se você vai jogar boliche lá com sua família, você joga a bola de boliche com muita força. Aí ela cai naquela vala que tem ali na lateral da pista de boliche. Se você joga a bola com muita força, ela cai naquela calha ali, lateral da pista de boliche, e certamente você não acerta nem pino. Então você já sabe que na sua próxima jogada você tem que colocar menos força. Você tem que corrigir o curso. É mais ou menos isso, pautando aqui nessa analogia, que nós temos que fazer com o nosso paciente, uma vez que vão aparecendo essas adaptações metabólicas do superávit calórico. E aqui a gente aterrissa na periodização nutricional. Talvez você já tenha ouvido falar sobre periodização nutricional, talvez seja uma novidade para você, mas nós vamos entendendo ao longo dessa aula, beleza? Então, periodizar a dieta do seu paciente é uma forma de você corrigir o curso, uma vez que as adaptações metabólicas relacionadas ao superávit calórico estão prejudicando o resultado desse paciente. Então, para entender melhor essas adaptações metabólicas, primeiro nós temos que entender qual é a previsão de ganho de massa muscular para o nosso paciente a partir do superávit calórico. Qual a base para entendermos isso? Que um paciente destreinado, ou seja, aquele paciente que chegou no seu consultório, nunca fez musculação na vida, quer iniciar a musculação nos próximos dias, mas nunca fez nenhum tipo de exercício físico na vida. Esse paciente ele é um paciente absolutamente destreinado. Então ele vai ter resultados muito expressivos no curto prazo. É completamente diferente para aquele outro paciente que já treina 5, 10, 15 anos. Certo? Então, coloquei aqui o modelo de Lyle McDonald, que mostra uma estimativa, valores norte, para nos basearmos e entendermos qual é a possibilidade, qual o potencial de ganho de massa muscular de acordo com o nível de treinamento do nosso paciente. Se o nosso paciente ele está indo para o primeiro ano de musculação, considerando que ele vai fazer um treino adequado, ele tem um potencial de ganho de massa muscular de 9 a 11 quilos por ano, cerca de 1 quilo por mês. É um valor bem expressivo. Se ele treina de forma adequada há 2 anos, esse potencial de ganho de massa muscular vai de 4 a 6 quilos, cerca de meio quilo por mês. Se ele já treina há 3 anos, potencial de ganho por ano de 2 a 3 quilos, cerca de 250 gramas por mês. Se ele já treina há mais de 4 anos, ele tem um potencial de ganho de massa muscular de 1 a 1,5 quilos por ano. É o que nem vale a pena ser calculado por mês. E aqui nós estamos falando só do ganho de massa muscular, só de massa magra. Beleza? Por que é importante nós entendermos esse potencial? Primeiro, para alinhar a expectativa do nosso paciente. Não adianta o paciente chegar ao nosso consultório relatando que ele quer ganhar 10 quilos de massa muscular em 3 meses, porque isso não vai acontecer, tá? E se você não esclarece isso para ele logo em um primeiro momento, ele pode se frustrar, pode se sentir enganado. Então, alinhar a expectativa do seu paciente com a realidade é bem importante e também serve para monitorar os resultados do seu paciente futuramente. Tá? Se é um paciente que treina há mais de 4 anos, você prescreve um superávit calórico para ele, tá? E 2 meses depois ele apareceu com 3, 4 quilos a mais, isso quer dizer que esse paciente não está ganhando sua massa muscular. Obviamente falando de um indivíduo não usuário de esteroides, né? Até porque o limite, o potencial do ganho de massa muscular para ele é bem inferior a esse valor, a esse ganho de peso que ele apresentou. Então também é importante nós entendermos essa tabela para lá na frente, nas consultas de retorno, nós avaliarmos se realmente nosso paciente ele está progredindo, está ganhando massa muscular ou está ganhando muito mais gordura. Né? Importante também entendermos que dentro de um contexto de superávit calórico, o nosso paciente ele vai ganhar gordura, certo? Mas a nossa prioridade é que ele ganhe o máximo de massa muscular possível em relação
essa quantidade de gordura. Beleza? E aqui entra a pauta da nossa aula de hoje. Igor, né? Entendi que um paciente treinado, ele demora muito para ganhar massa muscular, né? Cerca de 1 a 1,5 quilos por ano. Então o que eu posso fazer? Eu posso prescrever um superávit calórico para o meu paciente, né? E marcar a consulta de retorno dele para daqui a 6 meses, né? Considerando que, se ele já é treinado, os resultados vão demorar muito para aparecer, certo? E a resposta é que não, justamente por conta dessas adaptações metabólicas que o superávit calórico vai causar nesse intervalo de tempo. Então, dieta para hipertrofia não se resume em pacientes treinados a simplesmente abandonar esse paciente em superávit calórico por mais que ele treine de uma forma mais intensa. Por que que isso acontece? Como eu acabei de falar, o superávit calórico ele também vai levar ao ganho de gordura, mesmo que de forma menos significativa, certo? Acontece que o tecido adiposo ele não tem só a função de reserva energética, né? Ele tem uma série de outras funções, inclusive função hormonal. Ele produz as adipocinas. Essas adipocinas, boa parte dessas adipocinas que são produzidas, tem um papel negativo para o perfil estético do nosso paciente. O que elas fazem? Elas aumentam, além de ter um papel pró-inflamatório, elas aumentam a resistência à insulina. Elas diminuem a sensibilidade à insulina e aumentam, né, consequentemente, a resistência à insulina. Quanto maior for a resistência à insulina do nosso paciente, maior vai ser a lipogênese. A gente entende como resistência à insulina, né, a gente consegue interpretar que quando o nosso paciente está resistente à insulina, ele não está metabolizando bem os carboidratos. Então o pâncreas precisa produzir e secretar mais insulina para conseguir colocar aquela glicose para dentro da célula. E dentro desse perfil, quanto maior for a resistência à insulina, maior vai ser a lipogênese. Então é como se isso tudo virasse uma bola de neve, né? O paciente ele está em superávit calórico, começa a acumular mais tecido adiposo, começa a produzir mais adipocinas por conta do aumento do tecido adiposo, que aumentam a resistência à insulina e dessa forma estimulam ainda mais a lipogênese. Então essa é uma adaptação metabólica do superávit calórico que nós devemos estar atentos.